estão reencarnando seres iluminados. Estão reencarnando espíritos antigos do planeta Terra, ligados, né, à matemática, à astronomia, à ciência, à química, à engenharia, até mesmo na própria condição de professores, pessoas que irão fazer a diferença na vida das comunidades onde eles irão reencarnar, dentro dessa mudança que o nosso planeta está vivendo. De que vale o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Às vezes as pessoas ficam tão desatentas em função dos problemas que elas alegam ter, que elas acabam não prestando atenção nas filigranas trazidas do mundo dos espíritos, a fim de aliviar e curar esses males todos. O primeiro passo para a cura é a humildade. O segundo passo para a cura é a disciplina. O terceiro é a perseverança. Sem a disciplina ordinária, sem a disciplina, a ordem do dia, você não consegue equilibrar o seu organismo porque você não está equilibrado. O corpo, ele apenas reflete o seu estado de espírito. O corpo, ele apenas vai mostrar como que você está espiritualmente. Não adianta você falar que você quer curar a sua alma. O seu corpo demonstrará o quanto você mudou ou o quanto você não mudou. Não chore jamais as coisas de errado que você já fez, porque o choro não vai, de forma alguma, mudar os fatos diante, né, do que você precisa fazer. É importante que você tome consciência daqui para frente e em você nasça um novo ser. Um novo ser com vontade, um novo ser com disciplina, um novo ser que vai ouvir mais aqueles que têm mais experiências, que estão ao nosso lado. A sabedoria, ela não está apenas nos catedráticos, mas sim nos seres mais humildes também que aparecem na nossa vida e nos falam coisas importantíssimas ligadas à nossa personalidade, que às vezes você acaba ficando irritado com as ponderações que foram feitas falando a verdade de uma forma assim livre e espontânea. Tantos buscam, né, querer resolver problemas nos órgãos físicos, mas o primeiro órgão a ser cuidado é do sentimento, aliado à mente, aos pensamentos. Quando há uma conciliação desse equilíbrio, emoção e razão, as suas ações, as suas atitudes, elas irão tomar a consciência do que de certo você tem que fazer. Não adianta você lamentar que você ajudou todo mundo e não foi ajudado. Não adianta você lamentar que as pessoas viraram as costas para você na hora que você mais precisou. Não adianta você blasfemar ou ficar ofendido com as coisas que você ouve, sendo que você coloca a sua necessidade pessoal acima de tudo e de todas as coisas. Quando os espíritos vêm e se apresentam, eles estão passando as orientações para aqueles que de fato precisam de ajuda. Além disso, a medicina espiritual, ela auxilia em todos os segmentos, inclusive no próprio conteúdo médico existente na Terra, onde esses seres que estão reencarnados e que são os compreendores de sua missão, ou seja, encarnam a sua missão médica como a de um discípulo do Cristo, eles são emissários de Deus também, são emissários da verdade que estão reencarnados. Não se deve menosprezar o trabalho de quem quer que seja, aonde quer que esteja, pela sua falta de conhecimento, de achar apenas que espíritos são bons.
Muitos dos irmãos são atormentados por espíritos perversos que ficam criando em suas mentes associações indevidas e fazendo com que você enxergue apenas o que eles querem que você veja. O mundo espiritual é um mundo ativo, é um mundo que está presente na vida de todo mundo, inclusive com os seres que estão encarnados em todos os setores da atividade para cumprir a missão derradeira, deste início de era de Aquários na humanidade. As doenças que, ora, os irmãos estão aí tão preocupados, elas são relativas, estão ali provocadas pelas circunstâncias pessoais. Não é difícil procurar um diagnóstico e passar, não é difícil indicar aos irmãos e passar uma orientação para que os mesmos possam efetivamente melhorarem as circunstâncias de funcionamento do organismo, mas o principal é a reforma íntima que cada um tem de fazer para que esses males não voltem mais. Foi o que Jesus ensinou a todos, ao qual ele curava: ide e não peques mais. Mas esse ide e não peques mais tem se tornado esquecido pelos seres humanos, que com a sua pressa, sem olhar para o lado, sem olhar para si mesmos, não conseguiram e não conseguem encontrar um parâmetro para poder entender os problemas que continuam. Porque a cada dia uma reclamação, a cada dia um surto. Já parou para pensar que isso tudo resultado, na maioria das vezes, das consequências dos seus atos nesta própria vida? Nem digo das encarnações anteriores, mas principalmente desta, porque esta é o resumo da sua personalidade, e tais situações mostram apenas que tu és um reincidente, ou seja, está repetindo do mesmo jeito as mesmas coisas. Ninguém deve ir através do conformismo das situações, mas dentro dessa disciplina necessária, nas respostas que buscam, agir com bom senso no dia a dia, do acordar ao adormecer, do lar ao ambiente onde faculta os seus afazeres. Tudo isso é o resultado desta encarnação que precisa ser mais profícua diante dos desejos que cada um e da pressa que cada um tem de se curar. As doenças foram geradas e foram alertadas também a todos para que as evitassem. Mas como os seres humanos buscaram, através do comodismo das situações de vida, quererem ganhar tempo para que com o tempo pudessem cometer os erros que cometeram, se afundando cada vez mais em processos psíquicos, em processos emotivos, ali sacudidos pelos danos das decepções, causando-lhe o impacto do desgosto na vida. Através da providência divina, todas as virtudes foram aflorando de acordo com o que cada um buscou. Mentirosos são aqueles que dizem professar uma fé, mas estão com seus corações aturdidos de falta de amor, de falta de caridade, de falta de compreensão das palavras que ouvem. Bendito é aquele que não precisou ouvir para crer, mas creu a partir do momento em que a vibração da verdade se fez e se faz presente na vida de cada um. Tendes fé, mas tendes conhecimento.
Não deixe que o tempo consuma as lições que foram deixadas aos irmãos. Nos tempos que Jesus esteve com a humanidade, benditos foram aqueles que fizeram dos pergaminhos os seus cadernos, que fizeram dos carvões os seus lápis e que usaram dos grafites encontrados em pedras para poder escrever a mensagem renovadora do Cristo, que lhes serve como base de conforto para o momento. Benditos são aqueles que ouviram e que fizeram com que a mensagem pudesse ser a força complementar para a sua guerra íntima, do seu equilíbrio, para poder cicatrizar suas feridas, curar as suas chagas e renovar todas as funções do seu organismo. A doença, ela é gerada por cada um. Cada um gera a sua própria doença. Ao longo dessas encarnações, por atos hoje não louváveis, as circunstâncias vão aflorando dentro do convívio, dentro do contexto de vida que cada um tem. Não são os outros que fazem mal. Cada um provocou a sua própria doença, provocou o próprio infortúnio, provocou a própria solidão, provocou seus próprios karmas. Não é Deus quem cria o mal, mas são os seres ignorantes que, na sua ignorância e prepotência, se julgam melhores do que Deus e melhores do que tudo. Mal-aventurados são aqueles que, ao serem repreendidos com amor, não ouviram a palavra e agiram sorrateiramente às costas como traidores da mensagem do Cristo que são, causando nisso o embaraço próprio para suas mentes ao longo dessas jornadas de encarnação. Para aqueles que querem andar sob a luz, andar sob a luz, debaixo da luz, é preciso que haja capacidade de amar e principalmente de inteligir essa luz a clarear os seus caminhos. Benditos são aqueles que aprenderam a ouvir e que aprenderam a calar antes de falar. Eu sou o que sou.